Seja bem-vindo a mais uma palestra do Eren Brasil, Make Move Lume at Home. Nada mais sensato do que eu receber vocês aqui na minha casa. Sejam bem-vindos. Essa é a minha casa, é daqui que eu vou dividir com vocês um conteúdo que realmente transformou mesmo a minha carreira com ensaios. Meu nome é Ricardo Diamante, para quem não me conhece, eu sou especialista em ensaios. E nos últimos anos eu fui mais a fundo nos ensaios femininos, mas eu lidei com ensaios a minha carreira toda da fotografia. E mais, eu consegui construir um processo e uma metodologia de converter vendas, de realizar ações de marketing e venda que me permitiu fazer aquilo que talvez seja o sonho da maioria das pessoas, largar um emprego que você recebia bem para poder viver da fotografia, que é uma coisa que a gente ama. Eu tive o prazer de fazer isso e vou contar para vocês o que aconteceu, qual foi o entendimento que eu passei a ter sobre o processo de venda de ensaios para que me levasse a isso. Então eu vou mostrar para vocês aqui os 8 passos que me levam a fazer uma venda de ensaio. Mas olha, por que são 8 passos? Eu quero contar para vocês uma historinha. Quando eu comecei na fotografia, eu sou engenheiro de formação, e tive anos trabalhando na área comercial. Nunca atuei como engenheiro, sempre trabalhei na área comercial de uma empresa de tecnologias. E eu cheguei a gerenciar uma equipe de quase 20 pessoas também na área comercial. Eram vendedores, a gente trabalhava com vendas, processo de vendas. Durante anos trabalhando com isso, eu passei por muito curso, muito processo, muito entendimento, muita adequação de mercado de vendas simples e vendas complexas também. Bom, isso me deu uma base. E quando eu vim para a fotografia, eu comecei a, sem saber como era a fotografia, eu comecei a imitar o que era feito no mundo da fotografia, pela maioria dos fotógrafos. E aquilo começou a não dar certo para mim. Eu não fazia venda. Não tinha resultado que eu precisava, e o resultado que eu queria, que eu desejava para poder ter a fotografia mais profunda na minha vida. Foi quando eu parei e comecei a entender que por que eu tinha uma capacidade de venda e eu não estava usando aquilo na fotografia. Bom, nada mais simples então do que pegar todo aquele conhecimento e trazer para a fotografia. E claro que não foi fácil. Eu precisei testar por várias vezes, até que eu entendi que existiam algumas coisas que eram importantes de eu fazer para aquele cliente, aquele potencial cliente que não sabia quem eu era, para fazer ele caminhar e chegar até o processo de venda. E eu comecei a escrever, comecei a colocar isso em várias etapas e ficou um gigante, de coisas que a gente acha que a gente tem que fazer. Eu fui compilando aquilo e fui trazendo, resumindo, pensando comigo, qual é a condição mínima que eu posso ter dentro de um processo para fechar um ensaio que me levaria a ter maior eficiência fazendo a menor quantidade de etapas. E eu cheguei nesses 8 passos, que são 8 passos extremamente importantes. E eu apliquei para mim e foi aí que minha carreira fez aquela alavancagem. E aí, bom, ok, tudo bem, Ricardo, isso funcionou para você, Foi então que, depois que eu comecei a ter resultados, comecei a ser reconhecido pela minha fotografia de ensaios, eu comecei, claro, a ser requisitado por outros fotógrafos a ensinar eles a fazer isso. E muitos deles foram aprender comigo fotografia feminina, mas muita gente veio tomar mentoria comigo sobre o processo de construção do negócio de fotografia. E foi aí que eu comecei a validar esses passos e a testar se isso funcionava realmente para outras pessoas, para outros fotógrafos, não necessariamente no segmento de fotografia feminina, se funcionaria para 15 anos, se funcionaria ali para a família, e o resultado foi surpreendente. E é esse resultado que eu quero trazer para vocês. É o seguinte, nós precisamos então pensar que o processo de venda de ensaios, ele constitui de 8 etapas, 8 passos, 8 momentos importantes que você tem que preocupar. E esses momentos são, basicamente, a gente usa muito em vendas a palavra funil, mas eu não quero usar muito funil. Eu vou lidar da maneira que eu tenho muito ensinado para as pessoas que me procuram, que é trabalhar com uma pirâmide. Imagina uma pirâmide, ok? Nessa pirâmide eu tenho uma base onde existe muita gente. Essa base vai diminuindo e eu vou levando até um topo da pirâmide, que tem ali poucas pessoas. Então, cada etapa dessa vai ocupando um espaço na pirâmide. Eu quero que você visualize isso, para que você consiga entender de forma clara onde que está e a quantidade de gente que vai chegar em cada uma dessas etapas. O nosso objetivo é o seguinte, quem não me conhece está aqui embaixo, para quem eu vendi está no topo da pirâmide. Então vamos lá, vamos de cara para o nosso primeiro passo.
Eu quero ser bem direto nesse espaço para que vocês consigam realmente entender todo o conceito. Eu vou trazer exemplos também de vivências no nosso dia a dia para vocês verem que a gente pratica alguma coisa lá fora e não pratica na nossa vida como fotógrafo. Então vamos lá. Primeiro passo, definir o público-alvo. Tenho certeza que se te perguntar qual é o seu público-alvo, você vai falar que sabe qual é o seu público-alvo. Se eu te perguntar, você faz foto de quê? Eu falo, eu faço foto de família, eu faço foto de pré-casamento, ensaio de pré-casamento, eu faço ensaio de grávidas. Você tem muita coisa ali que você pode dizer que é o seu público-alvo. Mas digamos que você trabalhe com grávidas. Eu posso te perguntar uma coisa assim. Olha, todas as grávidas são iguais? Todas as grávidas ficaram grávidas na mesma idade? Todas têm a mesma classe social? Todas elas têm o mesmo tipo de pensamento? Eu te digo, a minha esposa, quando foi ter neném, quando a gente foi ter a minha filha, ela quis um tipo de parto que era diferente do que as pessoas buscavam. E ela buscou profissionais que representassem aquilo de uma forma diferente do que a maioria das pessoas representavam. E foram esses profissionais que conseguiram levar todo o meu dinheiro em função da contratação do serviço deles. Por quê? Eu era o público-alvo daquele produto dele. Então eu te falo, se você trabalha com fotografia de grávida e você fala que fotografia de grávida é seu público-alvo, não é. Seu público-alvo é uma pessoa que você consiga conversar a língua dela e mais. Nós vamos passar a lidar com esse pensamento aqui agora. Nós temos que, para fazer uma venda, conseguir comunicar para a pessoa, nosso potencial cliente, que eu tenho um produto que encaixe exatamente naquilo que ela procura. Então, se eu consigo restringir quem é o meu público que eu vou atingir da maneira mais específica, eu sei quais são os medos, o que ele valoriza, o que leva uma pessoa dessa a contratar um ensaio, o que ela não aceita que haja dentro do ensaio, e a partir daí eu consigo direcionar toda a minha energia para ela. Poxa, Ricardo, mas eu estou eliminando uma parte do mercado? Sim, você está eliminando, mas eu te garanto que se você focar, você vai conseguir mais resultado de vender. O que acontece é que a gente tenta falar com todo mundo. E na hora que a gente vai falar com todo mundo, eu não consigo falar todas as línguas. É quase impossível você conseguir falar bem todas as línguas. Então imagina se você tem um restaurante de comida aquilo que tem todo tipo de comida. Tem um feijão tropeiro do lado da lasanha. Mas você saiu de casa para comer uma lasanha. Quando você decidiu comer uma lasanha, você está disposto a investir mais numa lasanha. E você não vai naquele comer aquilo. Você vai procurar o melhor lugar que vai te entregar a melhor lasanha. E se você quiser uma lasanha de berinjela, não é qualquer lugar que você vai encontrar uma lasanha de berinjela. Você vai encontrar uma lasanha num lugar específico. Então você está disposto a deslocar mais aquilo, a se esforçar mais para resolver aquilo. Bom, primeiro ponto, a gente definir bem com quem a gente vai conversar, porque daí eu sei qual linguagem eu vou falar, como eu vou agir e principalmente como eu vou fazer o passo 2, que é atrair essa pessoa. Eu tenho que chamar a atenção dela. E o segundo elemento, então, é atenção. Eu te falo, no momento que começamos essa palestra, que já tem aqui alguns minutos, eu tenho certeza que o seu celular tocou, o seu WhatsApp pipocou, alguém passou atrás de você, às vezes você deixou a porta aberta. Se você está editando uma foto aí, a foto está brigando pela atenção, eu te falo, pensa comigo. Se você definir um público-alvo, que seja, por exemplo, as mulheres grávidas, quantas pessoas estão querendo falar com essa mulher grávida nesse momento? Desde as amigas dela, a família dela, as pessoas que querem vender roupa de neném para ela, as pessoas que querem vender quarto infantil, a novela que quer a audiência dela para vender outros produtos. Todo mundo está brigando pela mesma atenção. Então hoje o maior bem que a gente tem é a atenção das pessoas. Se você conseguir chamar a atenção do seu público-alvo, parabéns. Então para isso é importante definir e entender que existem estratégias para chamar a atenção do nosso público-alvo específico. Então, se eu tentar chamar a atenção aí eu volto lá no público-alvo. Se eu tentar chamar a atenção de muita gente diferente, eu não vou conseguir. Agora, se eu tenho um público restrito, eu vou saber como comunicar com ele, onde ele está, como eu falo com ele, como eu chamo a atenção desse público. E se eu chamei a atenção, essa pessoa vai começar a me seguir, vai começar a me acompanhar. Deixa eu dar um exemplo sobre a atenção aqui que você deve entender bem. Olha só, você conhece, já pode acontecer com você, ou você conhece algum fotógrafo que tem aquela audiência grande e ninguém responde uma mensagem que ele coloca, ninguém responde um stories de interação que ele coloca um post lá, dá 50 curtidas, 60 curtidas. O que é isso? Quer dizer que ele chamou a atenção
de pessoas que não estão interessadas no conteúdo que ele está oferecendo. E essa é a pior coisa. É sinal que ele ele chamou a atenção do público-alvo errado. Por isso, vou voltar. O nosso primeiro passo, dá um passo atrás e começa público-alvo e depois começa a chamar a atenção do público-alvo. E já vou te deixar uma dica. Se você entende que você está trabalhando com o público-alvo errado, que você capturou uma audiência, que essa audiência é uma audiência que você não consegue vender para ela, dá um passo atrás, define de novo seu público-alvo, entende como chamar a atenção dele. Primeiro passo, público-alvo. Segundo passo, chamar a atenção. Terceiro passo, eu tenho que conquistar a credibilidade dessas pessoas que eu chamei a atenção. Eu tenho que mostrar para ela que eu sou a pessoa mais capaz para resolver o problema que ela tem relacionado à fotografia. Como assim problema, Ricardo? Qual que é o problema de uma mãe que tem uma filha fazendo 15 anos? O problema dela é que ela precisa encontrar algum fotógrafo que seja capaz de dar a melhor foto que represente a filha dela com 15 anos. Só que algumas mães de 15 anos têm um problema diferente de outras mães. Umas mães querem um ensaio que agrade a filha, querem um ensaio mais moderno, um ensaio atual. Outras querem um ensaio para registrar e guardar aquilo, uma foto mais atemporal, para colocar num porta-retrato. Outras mães querem aproveitar o momento para vencer a timidez daquela adolescente. Então cada uma delas tem um porquê. Então na hora que eu começar a conversar com essas pessoas, eu tenho que mostrar que para cada um dos porquês, ou então para aquele porquê específico que eu vou me tornar especialista, eu sou a maior autoridade, eu sou especialista e sim, você pode ter a confiança de que eu vou conseguir resolver o seu problema. Então isso é o terceiro passo. Eu tenho que, depois que eu chamei a atenção da pessoa, eu tenho que construir um processo de credibilidade que pode ser coisa rápida ou pode demorar meses ou até anos para eu conseguir conquistar a credibilidade de um potencial cliente meu. Então você começa a construir. E é importante trazer a informação certa, no momento certo, que traz atrás daquilo. Uma maneira simples de construir credibilidade, muito eficiente, é você pegar depoimentos de pessoas e aplicar como prova social. O que quer dizer isso? Posso confiar nesse fotógrafo? Não sei. Mas se eu vejo alguém que confiou nesse fotógrafo e teve um resultado legal, ok, eu já posso confiar mais. Então a grande dica, pega depoimentos de todo mundo que você fizer ensaio. Os depoimentos são extremamente valiosos para vencer essa terceira etapa. Vamos então para a quarta etapa e muito importante. Depois que eu falei certo com aquela pessoa e ela entende que estou preparado para resolver o problema dela de fotografia, eu tenho que fazer um convite. E esse convite chama-se atrair cliente. Sabe aquela dúvida que todo mundo tem? Fala assim, eu quero aprender a atrair cliente. Atrair cliente aí é nesse momento que eu vou fazer um convite a ele a vir. Vamos conversar mais próximo? Vamos entender como agora a gente pode caminhar para o fechamento. E aí eu faço técnicas, estratégias para atrair o cliente. E existem duas coisas básicas na ferramenta de atração de clientes. Existe aquela que você trabalha construindo a sua carreira como fotógrafo em cima de recomendações. O que seria isso? Você vai construindo, vai atendendo bem, essas pessoas vão te recomendando, você atende bem, elas vão te recomendam mais, e você consegue construir uma carreira ali crescente aos poucos em cima da recomendação. Existem outras técnicas de atrair o cliente que é baseado em algumas estratégias desses convites que eu mencionei. E esses geram picos. Então você pode fazer uma ação que vai dar um resultado a curto prazo e você vai ter uma quantidade de clientes e uma quantidade de faturamento muito grande. O problema é que você não consegue fazer isso todos os meses. Você consegue fazer de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, dependendo da técnica que você usa. Então, o melhor resultado é aquele que você começa usando picos, estratégias fortes e intensas para atrair o cliente, e a partir do momento que você já tem alguns clientes ali, você pede de recomendação para eles. E você vai diminuindo a quantidade de necessidade de estratégias de pico e vai lidando com estratégias de ganho de recomendação. E aí você está construindo a partir daí uma carreira sólida. Não adianta você encher uma agenda num mês. Você precisa trabalhar a continuidade daquilo por mais de um ano. Você quer viver da fotografia por um ano? Eu preciso viver da fotografia por muitos anos. Uma vez que eu tenho uma neném, eu preciso levar resultado
financeiro para pagar as contas da minha casa através daquilo que a fotografia me entrega. Porque senão vai chegar um momento que eu não vou ter como atender as necessidades da minha filha, ou a minha, ou da minha esposa. Então, não pense no mês. Pense se eu estou fazendo esse mês para construir uma coisa maior. Ok, eu atraí o cliente. Ele está interessado, o que ele vai fazer? Ele vai me pedir um orçamento. Ele vai se envolver comigo de uma maneira num processo que começa a etapa de venda. Até aqui eu estava fazendo o que as pessoas chamam de marketing. E agora eu vou fazer o processo de venda. Eu não gosto de usar muito essas duas palavras, porque eu acho que no mundo da fotografia a gente tem que lidar de uma outra maneira e não nessas formas técnicas que fica parecendo que eu sou marqueteiro ou sou vendedor. Embora eu tenha muito orgulho de ser vendedor, mas ser vendedor da forma pejorativa que o mercado coloca. Então, ok, eu convidei a pessoa a conhecer meu trabalho. Pode ser por uma inversão de risco, pode ser por alguma chamada para alguma ação que ela tem que fazer, uma ação simples. Se você está interessado, mande um oi. Ela mandou um oi para mim. Só que todo o processo de venda, na maioria das vezes, as pessoas acham que começa no orçamento. Não. Começa numa etapa anterior extremamente importante. Eu quero que você preste atenção numa coisa muito importante. Um elemento de atendimento. O atendimento é o momento mais importante da venda. Não importa a sua qualidade fotográfica. Não importa se você acha que a sua foto está boa ou ruim para vender. O que não está fazendo você vender é que você ou não atraiu as pessoas certas, ou você não gerou credibilidade com ela, ou você não atendeu essa pessoa da maneira que você precisaria. Você precisa, nesse momento, então, atender ela e levar ela para o seu principal canal de comunicação, que pode ser ali o WhatsApp, pode ser ali o e-mail, até mesmo o telefone, não importa qual é o seu melhor canal de comunicação. A partir do momento que você atendeu, você tem que começar a entender. Então, o que eu chamo de passo 5, etapa 5, é atendimento e entendimento. Por que entendimento? Deixa eu dar um caso aqui. Já viu? Imagina se você... o que a maioria dos fotógrafos fazem, imagina se a gente chegasse numa loja e chegasse assim, para uma loja de roupa e falasse, eu quero uma calça. Quanto que é a sua calça? Aí o vendedor pega uma calça qualquer lá, põe na minha mão e fala assim, R$1.000. Aí fica esperando eu ir pro caixa. Ele fica me olhando assim, fica esperando eu ir pro caixa, já querendo levar direto para vender. Aí passa um tempinho, ele volta ali e fala assim, o senhor pode ir pro caixa? Tem alguma dúvida? Pode ir pro caixa. Cara, você se sentiria confortável se acontecesse com você? É isso que acontece quando a gente chega, o cliente pede um orçamento, a gente manda, segue anexo o orçamento. Olha só, esse vendedor não entendeu que calça que eu queria, não entendeu se a calça era para mim, que cor que eu estou procurando, se eu quero uma calça mais justa, que tipo de tecido essa calça teria, se eu estou buscando uma calça mais simples, uma calça especial para usar numa ocasião que valeria eu investir mais para ter uma calça, ou não, se é para o dia a dia, se é uma calça que merece pouco. Ele simplesmente me entregou uma calça, que é a calça que ele achou que é a calça padrão, então a calça que ele mais vende, e quis que eu fosse lá pagar e me encaixasse naquilo. O que faltou? Faltou ele me atender e entender o que eu queria. Então, gente, o cliente procurou você, a primeira coisa que você tem que fazer é entender ali por que ele está procurando você. Você já fez essa pergunta para o seu cliente? Ela é extremamente poderosa. Pergunta quando alguém pedir para você um orçamento, pergunta, olha que fantástico, por que você me escolheu para ser o seu fotógrafo? Faça essa pergunta. Você vai quebrar a pessoa ali, ela vai achar até estranho. E vai começar, poxa, alguém falou comigo uma coisa diferente, que eu não imaginava que era assim. Às vezes ela nem pensou, mas se ele parar para pensar, ele vai ver, olha, eu gostei das suas fotos, eu achei as suas fotos uma característica bem moderna. Ok, esse cliente está buscando uma coisa moderna, certo? Então eu vou fazer meu atendimento e meu entendimento, e vou pegar tudo aquilo que eu entender e colocar na nossa próxima etapa, que é o orçamento. Só agora eu cheguei no orçamento. Só que não é orçamento, gente, é orçamento personalizado. Puxa, Ricardo, essa hora todo mundo treme. Vou ter que personalizar o meu orçamento? Bom, se você quiser vender, sim. Se você não quiser vender, se você quiser ter aquela sensação de que o cliente
pedir o orçamento e some, e quiser ficar, talvez, lamentando os grupos de WhatsApp que o mercado não está respondendo, que os clientes estão pedindo orçamento e não estão comprando, e você está achando que porque a sua foto não é boa o suficiente, você pode mandar o orçamento direto, não precisa personalizar, não. Mas se você entende, e eu quero que você entenda, que se você pegar, entendeu essa pessoa, e você for lá no seu orçamento editar, para o seu orçamento contar em detalhes que aquele produto seu atende exatamente o que aquela pessoa está procurando, eu tenho certeza que o seu orçamento vai ter um diferencial em função dos outros orçamentos que essa pessoa vai receber, que ela não vai ter dúvida de escolher você, independente se o seu preço for um pouco mais caro ou não. E é isso que acontece, gente. As escolhas das pessoas que vendem ensaios a um preço mais alto do que aquelas pessoas que estão jogando o preço lá embaixo, é simplesmente pelo fato que ela mostrou que existe um produto capaz de atender o que aquela pessoa estiver procurando. Então, a etapa de atendimento e entendimento é tão importante antes do orçamento. E depois que eu mandei o orçamento personalizado, entra uma etapa, que é a nossa sétima etapa, que eu chamo ela de negociação. Nessa negociação inclui follow-up, inclui vencer objeções. Eu preciso, na hora que eu mandei meu orçamento, preparar essa pessoa, falar assim, olha, estou te mandando meu orçamento, dá uma olhada aqui, e vou entrar em contato com você amanhã ou depois de amanhã, para entender se era exatamente isso que você estava procurando. Ok? Pode ser? Então eu entro em contato amanhã com você para ter notícia de o que você achou do orçamento. Olha, eu dei um prazo para ela avaliar aquele orçamento, eu estou avisando que vou entrar em contato. E nesse dia eu pego simplesmente e entro em contato. O que foi? O que você achou? E nessa hora, essa pessoa haverá dois tipos de objeção. Uma objeção que ela vai te falar, um tipo de objeção que ela vai te falar, e outro tipo de objeção que ela não vai te falar. E aí que entra, tudo aquilo que ela te falar, você vai ter uma experiência que você conhece esse cliente. Você sabe como ele funciona, você sabe quem é seu público-alvo, você sabe a linguagem dele. E você vai ter resposta para vencer as objeções. Gente, objeção é, por exemplo, eu vou olhar, eu estava só olhando. Eu estou pensando para o final do ano. Eu vou olhar com meu marido e te falo. Obrigado, qualquer coisa eu te respondo. Ok, essa pessoa criou uma série de problemas para mim, mostrando que ela vai embora. E se eu não souber lidar com aquilo e simplesmente ter as respostas que vão trazê-la de volta para mim, eu acabei perdendo esse cliente. Eu trabalhei esse cliente até aqui, porque em algum momento ele chamou a minha atenção dele, mostrei credibilidade, atraí esse cliente, atendi ele, mandei o orçamento personalizado e vou deixar ele embora aqui. Não posso fazer isso. Não posso, eu tenho que desenvolver técnicas de vencer objeções que sejam simples, gente. Não estou falando para ser chato, não. Estou falando para ser aquela central de cartão de crédito. O senhor quer cartão de crédito? Não, eu não quero não. Mas o senhor tem certeza? O senhor nem me ouviu? Não, não quero não. Mas o senhor está perdendo a promoção. Não é ser essa pessoa. É ser um atendimento de vencer objeções bem tranquilo. E mais, durante o processo de vencer objeções, nós vamos ter que também negociar valores. É importante ter as cartas na manga. É importante ter a abertura e a flexibilidade para a gente encaixar e entender que se eu fizer pequenos ajustes, é mais interessante para mim do que eu pegar e voltar esse cliente do zero e ter que começar com outro. Eu não estou falando aqui, em hipótese nenhuma, em abaixar o preço. Eu estou aqui mostrando que na negociação eu posso acrescentar vantagens que a pessoa vai perceber mais valor sobre aquilo que ela está pagando. E é nisso que eu preciso, essa etapa de negociação é muito importante entre o follow-up e a parte de vencer objeções e a parte de ter cartas na manga para poder conquistar o cliente. E a nossa última etapa, que parece bobo falar isso, é a etapa de vender. Ricardo, mas vender é só vender. Não. Olha o que acontece com muita gente, e provavelmente já aconteceu com você. O cliente está preparado para comprar. Ele decidiu que vai comprar. Ele decidiu que vai fechar com você. Só que aí você deixou uma flexibilidade, uma abertura, e esse cliente foi fazer alguma coisa e a vida dele mudou por completo, ou ele pensou direito, ou ele foi fazer, alguém falou para ele uma outra coisa, ou ele percebeu que o pneu dele furou, ele vai ter que consertar o pneu, ou alguma outra coisa aconteceu, e ele não assinou o contrato com você. Assinou o contrato no sentido de fechar, de realizar o pagamento, de dar a entrada, de fechar tudo.
Então, gente, se eu percebi que o cliente está na ponta, está lá preparado, está no meu topo da pirâmide, eu tenho que fazer o fechamento com ele. Coisa simples. Se você está na frente do cliente, e eu até recomendo, tente vender frente a frente para o cliente, você vai vender muito mais do que vender por WhatsApp. Em algum momento, agende uma reunião. Bom, mas se você está na frente do cliente e você vai escutar dele, tá bom, eu vou transferir para você. Cara, pode acontecer um boi na linha. Poxa, Ricardo, mas não vai. Pode acontecer um boi na linha. Tá? Pode ser que não seja todas as suas vendas, mas alguma delas vai fugir. E ali, se você tiver uma maquininha de cartão de crédito, se tiver uma possibilidade da pessoa realizar o pagamento ali na hora, isso é brilhante. Sabe o momento que acontece muito essa fuga? Se você trabalha com fotos extras, que eu trabalho, se você não trabalha, é uma grande oportunidade de você aumentar muito o seu faturamento com as fotos extras. Você vender para quem já te comprou é muito mais fácil que vender para pessoas novas. Se você está ali, decidiu as fotos extras, você escolheu, se você deixar a pessoa levantar para decidir depois, não vai dar certo. Ou então, se você mandar aquela foto para depois ela pensar se ela queria 20 fotos extras ou se ela quer 5, ela depois vai pensar que ela precisa de uma. E você perdeu ali uma quantidade de venda importante. Então, tenha ali com você a estratégia de fechar a venda. Tá? 8 etapas importantes. Vou resumir aqui. Definir público-alvo. Chamar a atenção. Aumentar a credibilidade e autoridade. Atrair o cliente. Atendimento e entendimento. Orçamento personalizado. Negociação, que é vencer objeções, fazer follow-up. E concretizar a venda. Só aí depois disso a venda está feita. A partir do momento que eu entendi que esses 8 passos definiam tudo que eu faço tudo que eu faço na minha vida hoje, na minha carreira de fotografia, é para agir em algum desses 8 passos. E se eu estou agindo em algum desses 8 passos, com certeza eu estou fazendo o meu cliente subir um degrau da etapa que ele precisa. É claro que existem coisas que você pode fazer que algumas pessoas vão cair direto em alguma etapa lá na frente, vai. Mas se você entende que são 8 passos, você sabe que existe um cliente aqui, outro lá. Por que isso é importante? Vou dar uma dica aqui bem legal. Se você está aí tentando fazer uma ação de promoção especial para o seu público, e o seu público está lá embaixo, onde você não conseguiu autoridade com ele, ele não tem credibilidade para comprar de você, você pode vender a R$1, ele não vai querer. Agora, se esse público está lá preparado, está ali no momento de quase comprar com você, está te acompanhando o tempo todo interessado, se você faz uma ação e você faz, gente, estou escolhendo umas ações, algumas pessoas aqui agora, e vou dar isso aqui a mais para quem fechar. Essa pessoa, pum, vai poder fechar com você de imediato. Então, a forma de comunicar com essa pessoa depende de qual estágio eu estou falando com ela. Agora que a gente conhece os 8 passos, agora que eu divido com vocês aquilo que transformou a minha carreira na fotografia de ensaios, eu vou fazer, e que vale para você, pré-casamento, família, 15 anos, newborn, vale para todo tipo de trabalho fotográfico que envolve pessoas e não seja eventos. Vale para evento? Sim, mas eu não vou trabalhar aqui nesse formato para evento, porque a minha especialização não é evento. E seria talvez errado da minha parte eu afirmar e com prática em eventos, sendo que eu nunca pratiquei isso em evento, eu pratiquei extremamente em ensaios, tá bom? Eu quero parar um pouco agora para fazer uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo. É um momento que pode existir uma grande oportunidade se a gente parar e começar a agir agora para construir essas etapas importantes dos 8 passos. Olha só, imagine esse seguinte cenário. Quando a crise terminar, e ela vai terminar, gente, ela vai terminar se Deus quiser logo. Quando esse processo todo passar, essas pessoas que estavam para contratar o serviço de fotografia vão precisar de fotógrafos. E aqueles que já estavam com a agenda cheia não vão conseguir suportar essas pessoas vão transbordar para o mercado. Ok? Então, eles vão começar a procurar outros tipos de fotógrafos. E quem que eles vão lembrar? Eles vão lembrar de alguém, na hora que eles estiverem procurando, eles vão lembrar de alguém que está entrando em contato com eles ali naquele momento agora? Bom, pode até que seja, mas provavelmente nós vamos comprar de quem conversou com a gente durante esse período da crise. Então existe aqui essa etapa muito importante, que é a etapa de chamar a atenção das pessoas e construir a credibilidade dela lá no início. Eu preciso agir nisso durante todo o momento de crise. Eu não estou vendendo.
Mas estou criando uma audiência que me conhece, uma audiência que entende do meu produto, uma audiência que estou construindo credibilidade, estou aumentando a minha autoridade com ela. E na hora que eu perceber que ela está preparada, eu posso sim chamar a fazer o convite. E a probabilidade de eu fechar com ela vai ser imensa. Por quê? Porque eu já desenvolvi todo um processo de construção de autoridade para essa pessoa. Primeiro fotógrafo que vai vir na cabeça dela na hora que ela decidir fazer o ensaio sou eu. Ela vai preferir fechar comigo do que sair procurar pessoas ali aleatórias. Então, gente, a gente precisa usar esse momento para construir chamar a atenção de pessoas e construir a nossa credibilidade. Como que eu posso fazer isso? Comece a gerar conteúdo para essas pessoas. Comece a gerar, se você trabalha com 15 anos, por exemplo, comece a mostrar para ela quais são os 5 momentos mais importantes do ensaio de 15 anos que a debutante mais se sente feliz. Ou então, quais são as 4 tipos de fotos que não podem faltar durante o ensaio da menina de 15 anos. São conteúdos que você vai gerando. Você pode usar os seus posts, você pode usar o seu blog, pode usar o seu site, fazer ali conteúdos. Você pode pegar, se você tem uma base de clientes que já fotografaram com você e você trabalha com família, por exemplo, você pode mandar para elas, olha, eu sei que aquele chá de bebê não aconteceu, mas está aqui, ó, coisas que você pode fazer com o chá de bebê depois, momentos que você pode ter, o chá de bebê para quando o neném já nasceu, coisas meio assim alternativas que aquela pessoa aquele potencial cliente vai pensar, olha, esse fotógrafo está lembrando de mim, está me trazendo coisas. E sim, ele sabe sabe bem essas coisas, ele vai saber me fotografar bem. Então eu queria trazer isso, comece a se preparar com essas 2 etapas importantes, que é chamar a atenção e aumentar a credibilidade das pessoas. Outra coisa que está funcionando, é o seguinte, você pode tentar vender durante a crise. E sim, as pessoas estão vendendo durante a crise. O que elas estão vendendo? Elas estão vendendo alguma coisa que vão entregar lá na frente. Mas tem muita gente usando desse argumento de que não vão existir agenda lá para frente, e provavelmente não tem mesmo, não haverá mesmo, que elas estão fechando o ensaio. Dá a entrada agora e você pode aproveitar agora uma condição especial e depois a gente marca esse ensaio durante a crise. Bom, gente, eu quis dividir esse conhecimento com vocês. Primeiro, obrigado pela atenção, se eu conseguir manter a atenção de vocês nesse conteúdo. Para mim é muito importante, como eu disse, a atenção, para mim, hoje está valendo quase igual o tempo da gente. Tempo, né? Qual que é o bem mais valioso? O tempo ou a atenção das pessoas? Então, a atenção, obrigado pela atenção de vocês. Eu digo que esses 8 passos, eles fizeram toda a diferença na minha carreira, fazem total diferença na carreira das pessoas que eu dou mentoria, e eu espero que possa também fazer a diferença na carreira de vocês. Muito obrigado. Obrigado ao Wedding Brasil, ao Make Move, ao Lume, por essa oportunidade da gente, embora tenha adiado o evento, nós conseguimos realizar um evento que está fantástico. E obrigado por receber vocês aqui em casa, na nossa tarde, e ficou de noite já, né? Deve ter escurecido o ambiente aqui, mas essa companhia foi muito agradável. Obrigado a tudo e a gente se vê. Dúvidas que vocês tiverem, podem mandar mensagem direto para mim. Eu sou muito receptivo, respondo todo mundo, a gente vai bater um papo.